Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, agradecendo a Deus pela oportunidade de poder ministrar mais uma aula da Escola Dominical. Estamos caminhando aí nesse trimestre abençoado, por mais que a gente tenha feito aulas virtuais, mas tem sido uma bênção poder edificar e ser edificado através dessa revista. A gente vai entrar hoje na quarta aula desse trimestre abençoado, falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos falar hoje de um tema muito interessante, que o título da aula já vai trazer para a gente uma referência que nós vamos falar. O título da aula, não sei se vocês vão conseguir enxergar, a iluminação espiritual do crente. Ou seja, nós vamos tratar de algumas bênçãos espirituais que o apóstolo Paulo vai trazer no capítulo 1 ainda da sua carta aos Efésios. Bênçãos espirituais que elas vêm depois de que nós nos convertemos, que respondemos positivamente a mensagem do Evangelho. Então somos eleitos e somos destinados ou predestinados, Deus já estabeleceu isso desde o início, para chegar a algum lugar e concluir um propósito, tá bom? O nosso textuário está em Efésios, obviamente, capítulo 1 ainda, versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então o apóstolo Paulo ele vai trazer uns comentários importantes que eu quero já começar de maneira prática, já trazendo aplicações importantes para a vida do crente. E a gente vai discorrer nos versículos que compõem a leitura bíblica em classe, que é Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Versículo 15 tem algumas particularidades que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro diz assim, olha o texto: pelo que, ouvindo eu, também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Veja que o apóstolo Paulo está citando de que ele ouviu falar da fé que havia entre os irmãos que estavam em Éfeso. Os irmãos que estavam em Éfeso, a fé deles se tornou conhecida de maneira que chegou a ser uma propaganda. Então, olha, eu tenho ouvido a fé que vocês têm. Então, existe um testemunho por parte da igreja de Éfeso. E além da fé, a igreja tem outra marca, outra identidade, que está no finalzinho do texto, que é o vosso amor para com os santos. Não sei se os irmãos vão se recordar, nas cartas às igrejas, lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso vai ser repreendida porque perdeu o primeiro amor. Veja que na carta de Paulo aos Efésios há um elogio para essa característica da igreja, porque a igreja amava. Já em Apocalipse, Deus revelando a João, diz que a igreja perdeu o primeiro amor. Veja que o amor é a identidade de um cristão. Nós somos reconhecidos no mundo, não é pela maneira como nos vestimos, pela nossa linguagem, ainda que isso aconteça. Mas a principal identidade de um cristão, de um servo de Deus, é como ele trata as pessoas, o amor que está nele. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações e nós podemos, com a nossa vida, na prática, demonstrar esse amor que sobre nós foi depositado da parte do nosso Senhor. Então esse é o comentário rápido de maneira introdutória. Bom, aqui no tópico primeiro, nós temos o título A Esperança da Vocação e as Riquezas da Glória. Aqui embaixo vai falar assim, ó: o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, ou seja, daqueles que responderam positivamente à mensagem do Evangelho, por todas as bênçãos espirituais. Aqui ele vai trazer alguns exemplos. Quais são eles? Eleição, predestinação, filiação, o dom do Espírito. Então, esse capítulo ele vai trazer 6 bênçãos espirituais. 2 delas são trazidas por Deus, eleição e predestinação. O próprio Deus nos elegeu e nos predestinou. Em Jesus nós temos 2 outras bênçãos, que é a remissão, o perdão pelos nossos pecados, e nós podemos também aí ser inseridos como filhos, chegamos a ser filhos através do sacrifício de Cristo. E o Espírito Santo, outras 2 bênçãos que vai nos trazer, que é o penhor, né? E esse selo que o apóstolo também vai trazer no capítulo 1. Então, bênçãos espirituais preciosas que nós recebemos. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu estou muito feliz por vocês. Eu dou graças a Deus porque vocês têm sido uma igreja fervorosa. Então o apóstolo Paulo está demonstrando um coração grato aqui. E eu tenho aprendido em minha vida que a gratidão atrai as bênçãos, os milagres de Deus, enquanto a murmuração os afasta. Então, quem sabe nesse tempo, quem sabe essa palavra está no seu coração e vai despertar você. Talvez você tenha se aplicado muito mais a reclamar, a tentar aquilo que está faltando na sua vida e não aquilo que Deus já te entregou. Então, seja mais grato a Deus, seja mais grato pela sua família, pela sua casa, pela sua igreja, pelo que você come, pelo que você veste. Não fique atentando para aqueles que têm o que você gostaria de ter. Não, se atenha ao que Deus já te deu.
Tá bom? Seja grato. Um coração grato atrai as bênçãos do Senhor. Então o apóstolo Paulo está ensinando. Eu estou dando graças a Deus pela vida de vocês, que vocês têm se aplicado a cumprir aquilo que durante 3 anos eu estive ministrando aí com vocês. Amém? Então ele vai dizer também que ele intercede para que seja concedido aos leitores dessa carta o espírito de sabedoria e de revelação. Meus irmãos, existe uma ideia que eu preciso trazer aqui, um ensino, que existe o dom de revelação. Não existe dom de revelação. Nós não temos isso escrito na Bíblia. O que nós temos aqui a revelação, é o espírito de revelação. Tá bom? O apóstolo Paulo aqui, nesse caso, o espírito de revelação está falando de conhecer as profundezas, conhecer os mistérios de Deus. A Bíblia vai dizer em Jeremias 33, né? Clama a mim e responder-te-ei. Vou anunciar a você coisas grandes e firmes que não sabes. Aí sim é a revelação, essa revelação que o apóstolo Paulo está citando aqui. Saber coisas que não são comuns a todas as pessoas. Não são comuns a todas as pessoas. Então esse espírito de sabedoria e de revelação, tá bom? Infelizmente, no nosso meio pentecostal, né? Sou assembleiano, nós somos assembleianos, pelo menos a maior parte dos irmãos que nos assistem, e nós temos esse engajo, essa característica de revelações e de visões, mas em nosso meio acaba o que acontece é que existem muitas profetadas ao invés de profecias. Então, que Deus possa ter misericórdia de nós, que possamos nos comportar de maneira como servos fiéis, né? Se Deus mandou dizer, nós vamos dizer. Nós não diremos nada que Deus não tenha mandado dizer. Não usaremos o nome do Senhor para nos promover, pelo contrário, viu? Quem tem que crescer é Ele, que Ele cresça e nós diminuamos diante dEle. Então, aqui o ensino que nos traz o apóstolo Paulo ele estava orando para que esse espírito de sabedoria e esse espírito de revelação, ou seja, saber de coisas profundas, possam tomar conta dos irmãos que estavam na cidade de Éfeso. E também, no finalzinho aqui, ele vai dizer que é impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus, sem ter essa sabedoria de Deus. Então, não é possível as pessoas conhecerem, não é possível as pessoas perceberem a glória de Deus sem ter essa instrução, sem ter esse ensino. Viu, irmãos? Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade de sentar numa igreja para assistir o seu pastor no culto de ensino. Tem dificuldade de ir a EBD no domingo pela manhã para ouvir alguém ensinar ali a palavra de Deus durante alguns minutos ou algumas horas. O evangelho precisa de pessoas ensináveis, pessoas que reconhecem que não são as detentoras da verdade, que precisam aprender. Viu? Eu estou aqui nesse momento, Deus me deu a oportunidade de poder ministrar, mas eu me sento para ouvir as pessoas, porque eu sei que eu tenho que muito aprender da parte do Senhor. E outra palavra que eu quero deixar para os irmãos e que não exista ninguém que saiba tanto que não tem o que aprender. E aquele que não saiba tão pouquinho, mas que não tem o que ensinar. Então, ajude, compartilhe a palavra de Deus com as pessoas que você tem convivido diariamente. Com certeza Deus tem algo para usar você nessa terra, tá bom? Tópico 2, a esperança da vocação. Eu vou ler aqui para baixo. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Tá certo? Conhecer e experimentar os privilégios de serem vocacionados. Salmo 27:4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por longos dias, né? E contemplar e aprender. Tem 2 palavrinhas lá no Salmo 27:4. Primeiro, contemplar. Segundo, aprender. Tá bom? A gente só vai aprender quando começar a contemplar, quando a gente começar a perceber isso. E o ensino é uma excelente ferramenta para a gente começar a contemplar a grandeza de Deus, para ver o quão poderoso é esse nosso Deus. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco mais sobre o poder de Deus também. E aí, podemos dizer que tal esperança divide-se em 3 aspectos. Primeiro, no passado, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, nos chamou lá no passado. Presente, Deus espera que nós produzamos obras, frutos, presente. E no futuro, para entrarmos no gozo, entrarmos nas mansões celestiais, tá bom? É o que diz esse segundo tópico. E o terceiro tópico ainda vai falar as riquezas da glória da sua herança. Eu vou descer um pouco a leitura aqui. Já o termo riquezas, aqui nesse contexto, refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação. Quais são essas bênçãos, Adriano? Perdão dos pecados, adoção de filhos e as bênçãos que são desfrutadas no porvir, ou seja, aonde nós desejamos passar a eternidade com Cristo, com o Senhor. Como, por exemplo,
vermos a Deus. Né? A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, que nós vemos hoje como por espelho, enigma. O espelho na época de Paulo era feito de metal, né? Não tinha uma nitidez como temos hoje um espelho feito de vidro. Então ele via como espelho, via embaçado. Mas ele vai dizer assim, mas um dia eu verei como ele é. Eu o conhecerei como dele sou conhecido. Essa é a esperança que está no coração de Paulo. Essa é a esperança que está na igreja do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, desde a fundação do mundo, isso está preparado para nós conhecermos a Deus e vivermos com Ele eternamente. Bom, no tópico 2, que a gente vai entrar agora para comentar, o título fala assim: a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Agora a gente vai falar um pouco sobre o poder de Deus. Por que Paulo fala sobre o poder de Deus aos irmãos efésios? Irmãos, a cidade de Éfeso era uma cidade muito idólatra. Né? Muitas pessoas viam do paganismo, ou seja, de uma religião que muitos deuses eram cultuados. Muitas pessoas também da magia, né? Tanto é que em Atos vai registrar que as pessoas que se convertiam ao Evangelho queimavam os livros de magia em praça pública, dizendo assim: nós não queremos mais isso para a nossa vida, nós queremos agora esse Deus que está sendo pregado para a gente. Então, Paulo vai escrever sobre o poder de Deus para justamente fortalecer a fé desses irmãos que em outro momento estavam servindo a outros deuses e conheciam o poder desses deuses também. Então, para que esses deuses tivessem o seu poder diminuído diante do poder grandioso de Deus, Paulo vai mostrar para eles com clareza o tamanho do poder desse Deus que nós servimos. Então, por isso que ele vai falar, e vai ter inclusive ser redundante aqui algumas vezes, né? Mas é uma figura de linguagem que é utilizada para fortalecer uma ideia de que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Viu? Se você precisa de algo, confie que o Senhor pode fazer na sua vida. Bom, o poder divino é imensurável. A palavra imensurável é aquilo que não se pode medir. Tá certo, irmão? Não dá para calcular, não dá para pôr dentro de uma conta o tamanho do poder de Deus. Não dá para medir dentro de uma escala, de nenhuma unidade medida, porque o poder é imensurável, não se pode medir. Tá certo? E nada pode detê-lo. Tópico primeiro, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida no grego, tem uma palavrinha grega que eu não sei falar grego, me perdoe, irmãos, vou ter que pular essa palavra, que na forma adjetiva significa extraordinário, no extraordinário poder de Deus. Irmãos, sobre o poder de Deus eu tenho uma palavra para você. O homem, ele teme o poder do átomo. Se o homem construir uma bomba atômica, como a gente já tem visto aí, o homem teme o poder da bomba atômica. O homem teme o poder da eletricidade. Porque se você tiver conhecimento de que um local está oferecendo risco de choque elétrico, você não vai pôr a mão. Porque você teme aquela força, você teme aquele poder da elétrica, da energia. Você teme o poder da gravidade. Você não salta de um prédio, porque você sabe que você vai ter um problema, você vai morrer. Então, existem várias forças que nós tememos, porque nós conhecemos o seu poder. Então nós só vamos temer a Deus. Temer não é ter medo, é respeitar, entender aquilo que Deus tem pedido para nós. Quando nós conhecemos o poder de Deus. Tá bom? As pessoas têm medo do átomo, têm medo da bomba, têm medo da eletricidade, de outras forças como a gravidade, mas não temem a Deus, muito pelo contrário. Porque nós vimos em muitos lugares as pessoas zombando do nosso Deus, daquilo que Deus fez. Mas Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Viu? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e possa resgatá-las em tempo hábil, para que possa também aproveitar do paraíso que nós estamos aqui aguardando em esperança. Então veja, a palavra poder também, um dos significados em grego é dunamis, né? Da palavra dinamite, né? Você deve conhecer muito bem essa palavra dinamite, o explosivo, aquele que tem um alto poder de destruição. Então o grego aqui traz esse significado de dinamite, aquilo que tem um poder de implodir. Tá certo? O poder de Deus é muito grande, é extraordinário, irmãos. Não há nada impossível para nosso Deus. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, porque para Deus não há nada impossível. Viu? A sua história, a sua vida, aquilo que está acontecendo na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, na enfermidade, seja ela problema de qualquer ordem, meus irmãos, tenha fé. O poder de Deus é extraordinário. Viu? E o agir dele é lindo na vida de alguém que é fiel, como diz a nossa querida irmã Damares em seu hino. Amém? Vamos avançando aqui. E o poder de Deus, ele, no finalzinho do tópico aqui, vai falar bem assim, que ele é capaz de realizar a transformação e salvação do homem. O poder de Deus
é capaz de transformar e salvar o homem. Quantos testemunhos nós temos ouvido, na verdade, de pessoas que se aplicavam ao pecado, a toda sorte de pecado, prostituição, alcoolismo, crime, e o Evangelho alcança, o poder de Deus o alcança de tal modo que essa natureza é transformada, tá certo, irmãos? E o primeiro milagre que Jesus operou em Caná da Galileia foi transformar água em vinho. Você que é conhecido da palavra, certamente tem essa informação. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Então, o primeiro milagre de Jesus foi transformar. E o maior milagre do Evangelho continua sendo esse, irmãos. Transformar as pessoas, transformar o caráter, transformar realidades, viu? Uma igreja unida transforma o seu bairro, transforma a sua cidade, transforma o seu país. Por isso, irmãos, creia no poder extraordinário que não se pode medir do nosso Deus. Amém? Nós estamos em uma época em que é um vírus espalhado aí, que está colocando medo nas pessoas. Calma o seu coração. Deus é poderoso, viu? Ele é muito maior do que coronavírus, né? Ele é muito maior do que a bomba atômica, de qualquer outra força que nós encontramos aí fora, doença, qualquer outro político, né? Qualquer outra força política, militar, bélica, nada disso se compara ao poder extraordinário do nosso Deus. Apenas confie, meus irmãos. Então, a força do poder divino. Tópico 2, aqui a gente vai falar sobre alguns significados da palavra poder, né? Poder em atividade, intensidade. Lá no finalzinho, para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Quais são os exemplos que Paulo vai trazer? Primeiro, a ressurreição de Cristo. Meus irmãos, quem tem o poder de trazer alguém que está morto à vida? Só Deus tem esse poder. Infelizmente, né? Não vou dizer infelizmente, porque isso realmente foi dado a Deus esse poder. Mas o homem não tem condição, né? Depois que alguém morreu, depois que alguém vem a óbito, ressuscitar. Tá certo, irmãos? Então, não é possível ao homem, apenas a Deus, trazer aquele que já foi morto à vida de volta. Então, é irrefutável. Outro exemplo Paulo vai trazer desse poder de Deus: a ascensão à direita de Deus nos céus. Jesus, à direita, eu vou falar um pouco disso daqui a pouquinho. E sua elevação acima de todo domínio. Então, o lado dentro da cultura no Oriente, o lado direito é um lado importante. Era ocupado por pessoas de alto escalão. Por exemplo, primeiros ministros, chefe de governo. São pessoas que ocupavam sempre esse lado direito de alguém importante. Tá certo, irmãos? Então não é à toa Jesus está posto do lado direito de Deus. Tudo bem? Devido a ser quem é, o Filho de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então, e outra coisa, deu ele o poder sobre todo o domínio. Eu vou ler aqui para os irmãos, olha só o que está escrito o texto, ó. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no século vindouro. Deus colocou Jesus acima dos principados, das potestades, viu, irmãos? Viu? Até o diabo é o diabo de Deus, tá certo, meus irmãos? Como diz aí um grande pregador. Então, Jesus está acima dos demônios, ele domina, ele tem poder sobre os demônios. O nosso Deus é poderoso, não há nada impossível para ele, meus irmãos. Viu? Ele está acima de todo nome que se nomeia. Irmãos, infelizmente tem vivemos em uma época de muita zombaria. As pessoas fazem filme, chamam Jesus de gay, Jesus de comunista, trazem títulos, né? Na época de Jesus, um agitador, quem sabe não, chamaram ele de alguém que estava blasfemando. Mas o título que colocam em Jesus não muda quem ele é. Ele é o Filho de Deus. O diabo tentando colocar na mente de Jesus uma dúvida de quem ele era, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, e começou aquela brincadeira de tentar Jesus. Mas lá no Rio Jordão, quando Jesus foi batizado por João Batista, ouviu-se uma voz: esse é meu filho amado. Jesus já ouviu do Pai que é filho. Então não há outro título que seja conferido a ele que vai ter validade. Ele é o Filho de Deus, do Deus vivo. Tá certo? Como muito bem respondeu Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é poderoso, viu, irmãos? Para fazer coisas preciosas para aqueles que confiam e esperam nele. Amém? Então, aqui está o que Paulo vai trazer como comprovação do poder de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, o poder de Deus é muito grande, né? Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
Mas existe uma particularidade do poder de Deus. Ele não pode operar onde há incredulidade, onde há falta de fé. Jesus, certa vez, estava entrando em sua própria cidade e ali houve incredulidade, diz a Bíblia. E por causa da incredulidade, Jesus não fez muitas coisas ali. Então, você crê que Deus é poderoso? Então, a sua fé vai atrair o milagre de Deus, tá bom? Existe aí um ditado aí fora que eu preciso ver para crer, né? Eu preciso ver para crer. Não. O cristão, ele crê para depois ver. Jesus em Betânia vai ensinar isso. Ora, se creres, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós andamos por fé, não por vista. Não é aquilo que nós enxergamos que nos movimenta. O que nos movimenta é aquilo que está iniciado no nosso coração, nosso espírito, viu? Aquilo que Deus já colocou dentro de nós. Então, nós temos fé suficiente para que, mesmo em uma situação difícil de converter aos olhos humanos, o poder de Deus ele vai operar, tá bom? Então, nós estamos em meio de uma pandemia, pessoas profetizando caos, o problema maior, vai ficar pior, vai piorar, e não tem jeito, mas tem jeito sim, porque nós estamos aqui, nós somos a igreja do Senhor Jesus, e nós viemos profetizar paz, nós vamos profetizar saúde para as nações, viu? Para isso que fomos chamados. Apesar dos pesares, nós ainda apontamos o futuro e dizemos, há esperança sim para a nossa nação, basta tão somente nós cremos no poder de Deus. Amém? Vamos caminhar agora então, finalmente, para o último tópico. Irmãos, a gente está correndo bastante, porque, como eu tenho dito nos meus vídeos, eu procuro fazer vídeos rápidos, para que você de fato assista. Eu espero que você tenha assistido todos os meus vídeos e tenha assistido na íntegra, viu? Não deixa nenhum pedaço para trás, não. Você pode pegar aí um fragmento, de repente interpretar mal, porque você não pegou todo o contexto. Então pega, assista o vídeo inteiro. Se você puder, me devolva aí um feedback, me faça um comentário, o que você está achando. Contribua com o meu ministério, com certeza eu serei muito grato a você, tudo bem? Terceiro tópico, falar sobre a exaltação, né, de Cristo, que ele é nosso exemplo de exaltação. E aí o tópico vai dizer bem assim, ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Então você pode, assim, Cristo foi feito as primícias do que dormem. O que significa? Que ele foi o primeiro que ressuscitou? Não foi isso. Porque nós sabemos que Lázaro já havia sido ressuscitado pelo próprio Jesus, né, muito antes do próprio Jesus ressuscitar. Então, quando fala que Jesus é a primícia dos que dormem, não é porque ele foi o primeiro a ressuscitar, é porque ele foi o primeiro a ressuscitar que não voltou a morrer. Ele não voltou a morrer. A morte não tem poder sobre Jesus, tá bom? Sobre Lázaro, ela teve, tanto é que Lázaro morreu de novo. Mas Lázaro certamente vai ser ressuscitado mais uma vez para nunca mais morrer. Assim como também nossos irmãos, né, que já morreram, já partiram para o Senhor e estão aguardando receber um novo corpo, tá bom? E nesse corpo incorruptível não haverá mais morte, não haverá mais choro, né? Para onde nós estamos indo, tá bom? Para onde nós estamos predestinados a chegar. Amém, meus irmãos? Então Cristo é a primícia dos que dormem, porque foi o primeiro que ressuscitou e não tornou a morrer, porque a morte não tem mais poder, né? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Então, Jesus, ele é poderoso, tá certo? Tópico 2 vai falar bem assim, Cristo elevado à direita de Deus. Então, eu acredito que eu já tenha falado um pouco sobre isso aqui. Alguém que fica à direita dentro de uma cultura no Oriente, o lado direito de alguém importante é um lado que é reservado para uma pessoa tão importante quanto, tá certo? Dentro da cultura oriental, o lado direito do rei era destinado ao primeiro-ministro, chefe de Estado, pessoas que eu chamaria da prateleira de cima, né? Pessoas importantes. Então, Jesus está à destra, à direita de Deus. Claro, porque Deus o exaltou sobremaneira, como diz Filipenses capítulo 2. A gente vai falar sobre Filipenses capítulo 2 também ainda nesta aula. Então, Jesus está à direita de Deus, tá bom, irmãos? Então, Paulo reforça o poder de Deus quanto à elevação de Cristo ao trono, pondo a direita nos céus. Então, a Bíblia diz, irmãos, em Daniel falando ao rei sobre o sonho que Deus usou, né, ele para reproduzir, ele fala assim que é Deus quem estabelece reinos, tá bom? Deus que estabelece reinos, tronos. Então,
confie que no tempo oportuno Deus também pode exaltar você. Existem muitas pessoas que têm um sonho ministerial, né? Sonho ministerial de se tornar um pregador, um cantor, quem sabe um professor da escola dominical, um líder. Você tem um sonho de ser missionário, aquilo que o seu coração está sonhando com relação à obra de Deus, confie tão somente, espere o tempo oportuno de Deus, porque Deus pode, assim como fez com Jesus, exaltou, né, sobremaneira, pondo um nome que está acima de todo nome. Ele pode também elevar o seu nome, mas espere o tempo, não fique ansioso, ansiosa por promoções, tá bom? Porque no reino de Deus ninguém vai te apadrinhar, tá bom? Quando você tiver que ser elevado, o próprio Deus fará isso, e aquilo que Deus promove, Ele protege, tá bom? Se foi o homem que te promoveu, talvez o homem pode, de algum momento, manchar essa sua promoção, manchar aquilo que você tem feito, mas se Deus promoveu, Deus protege, tá bom? Então, onde Deus te colocar, com certeza Ele vai te guardar. Então, calma, sossegue o seu coração. Se você tem um sonho ministerial, deixa que Deus também, com certeza, vai realizar se o seu sonho estiver alinhado com os sonhos de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência, do bem e do mal, de todo título que possa conferir também no porvir. Meus irmãos, amém? Então, não importa se o mundo tem chamado Jesus de outros nomes, como disse mais cedo nesse vídeo ainda, não importa. O importante é que nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos quem Ele é. Porque o texto de Filipenses, que eu disse que comentaria, estou comentando agora com os irmãos, diz que Deus o exaltou sobremaneira. Mas ele, antes dessa frase, Paulo vai dizer assim, tendo em vós o mesmo Espírito que esteve em Cristo Jesus, né? Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, está falando de um espírito de humildade, viu, irmãos? A humildade, a Bíblia diz em Provérbios que a humildade precede a honra. Ou seja, a pessoa que vai ser honrada no futuro é que está sendo humilde hoje. Mas você sabe quem é que é a pessoa que Deus vai abater no futuro? É quem é altivo hoje, quem é orgulhoso, quem é soberbo. Porque o texto de Provérbios também diz que a soberba procede à ruína, à queda. Tá bom? Mas a humildade, ela precede a exaltação. Tá bom, irmãos? Então, se você quer ser exaltado pelo Senhor, então seja humilde. Viu? Reconheça as suas limitações. Tá bom? Considere o outro superior a você mesmo. Não tenha... por orgulho querer se exibir, se apresentar, não precisa disso, o reino do céu não precisa disso, tá bom? Você não precisa disso, porque no tempo oportuno Deus pode honrar você. Então, que haja em vós, que haja em nós o mesmo Espírito que uma vez habitou em Cristo Jesus e está em Cristo Jesus, um Espírito de humildade, tá bom? E aí Cristo o elevou, o próprio Deus o elevou, tá bom? O próprio Deus o elevou. E falando sobre o mesmo Espírito, eu quero compartilhar com os irmãos algo que eu estudei há algum tempo atrás e que faz sentido comentar agora com os irmãos. Há um texto nas histórias de Davi, enquanto ainda não era rei, né? Saul ainda era rei em Israel, e ele liderou um grupo de pessoas, né? Alguns homens valentes, que num dado momento atacaram a cidade que Davi morava, chamada Ziclag, e quando Davi chega em Ziclag e vê a cidade destruída, então ele com seus 600 guerreiros ficam frustrados porque vê essa cidade destruída, partem atrás desses homens malvados que destruíram a cidade. Eu vou chegar, você vai entender onde eu quero chegar com essa história. E aí, esses 600 soldados, alguns deles cansam, 200 deles se cansam, e perto de um rio eles falam, Davi, eu não consigo mais caminhar, não consigo mais ir atrás dessas pessoas que fizeram mal para a nossa cidade, para a nossa família, eu preciso ficar aqui descansando. Então 200 homens ficam ali perto do ribeiro, chamado Ribeiro de Besor, ou Besor, não sei a pronúncia correta. Ficam ali guardando a bagagem, guardando os animais, e ficam esperando os 400 guerreiros que foram lutar. E aí os guerreiros vão, obtêm vitória, Deus dá vitória para eles, e quando eles voltam, encontram os 200 guerreiros aguardando ali, vigiando a bagagem, e alguns dos homens que estavam com Davi, alguns dos valentes Davi, dizem assim, Davi, tudo aquilo que nós ganhamos a mais, os despojos, aquilo que nós tomamos dos nossos inimigos, nós não vamos dividir com esses daí não, porque eles não foram para a guerra. Vamos dividir só com quem foi, só com os 400. Os 200 não vai ganhar não. E Davi fala assim, jamais, meus irmãos. Viu? Aqueles que ficaram aqui têm o mesmo direito que a gente. O que Davi está ensinando é o seguinte, tenham um coração sensível. Aqueles guerreiros que estavam com Davi no campo de batalha, os 400 guerreiros, tinham a capacidade de lutar igual a Davi. Tinham conhecimento de estratégia militar, sabiam dominar uma espada, sabiam atacar o inimigo, tinham habilidades, mas não tinham o mesmo coração que Davi.
não tinha o mesmo sentimento de cuidado com o próximo que Davi. Muitas pessoas andam com a gente, sabem pregar, sabem ministrar, sabem dar uma excelente aula, mas não tem o mesmo coração que a gente. Não tem o mesmo sentimento de humildade, sabe? Meus irmãos. Então, mais importante do que saber fazer as coisas é ter o mesmo sentimento. Por isso que Paulo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, o que Davi nos ensina é o seguinte: ande comigo e tenha o mesmo sentimento. Não apenas aprenda a lutar, não aprenda a pregar, a falar bonito, a cantar bonito, tocar bonito, nada disso. Tenha o mesmo sentimento de humildade, né? Que com certeza no tempo oportuno Deus pode te honrar e é isso que Ele quer fazer mesmo, meus irmãos. Então, creia, que Deus possa iluminar a sua mente, que você possa desfrutar das bênçãos espirituais. São muitas bênçãos espirituais que Deus tem para nós e que você possa tomar posse de tudo aquilo que o céu tem para você. Com certeza temos bênçãos materiais também, mas principalmente as bênçãos espirituais, elas que nos alegram, ainda que o mundo mundo fora de nós esteja conturbado, mas dentro de nós reina uma paz, a paz de Deus, que excede todo conhecimento, que excede toda a capacidade humana de compreendê-lo e detectá-lo. Que Deus possa te abençoar e nos vemos na próxima aula em nome de Jesus.